Rapaz, galera, tudo bem? Vamos falar hoje no nosso segundo vídeo sobre o livro Maior que a Tempestade, escrito pelo apóstolo Rina, ok? Esse é o segundo vídeo, como eu falei, já teve um vídeo, te convido a ver se você não viu, e te convido a compartilhar o canal, a curtir, a seguir, isso é importante para que outras vidas sejam alcançadas. Não deixe de comentar, não deixe de dar dicas sobre livros que a gente possa estar falando aqui no canal. Comentem, deixem um like e vamos lá. Vamos começar com uma leitura de uma passagem bíblica. Salmo 91, versículo 7, fala o seguinte: 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. O livro fala o seguinte: as águas podem mudar de repente, o clima pode variar, a vida pode virar de cabeça para baixo, mas se você sabe que está andando pelo caminho estreito, em obediência a Deus, tenha certeza, tudo vai correr bem. Esse deve ser o nosso pensamento no momento da angústia. O problema não é ter angústia, o problema é como passar sobre ela. E justamente quando a gente lê Salmo 91, 7, fala que as coisas podem desmoronar ao nosso redor e nós não seremos atingidos. E talvez hoje você esteja passando por uma dificuldade, você fala: como assim não seremos atingidos? Eu serei atingido, eu fui atingido. Eu quero que você entenda que ser atingido pode ser como que seria se você não estivesse com Deus em meio a essa dificuldade. Aí você consegue ter a dimensão de que se realmente nós estamos sim ou não sendo atingidos pelo que está acontecendo ao nosso redor. Talvez o que está chegando em nós são apenas poeiras, são apenas fagulhas do que se nós não estivermos com Deus poderia chegar de verdade. A palavra fala o seguinte, João 14, 16 e 17: e eu bendirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O livro fala o seguinte: o Espírito Santo que habita em nós é a fonte de discernimento para sabermos o caminho a tomar na confusão da tempestade. E se aquilo que fazemos está debaixo da vontade, dos propósitos de Deus, se orarmos e pedirmos discernimento, temos de crer que o receberemos. Deus deixou o Espírito Santo, e é interessante que eu já vi algumas pregações que eu achei muito legal essa comparação. O Espírito Santo é como um GPS, como o Waze, vamos dizer. Se nós escolhermos ligá-lo em tudo que nós vamos fazer, ele nos direcionar. E claro, o comparativo é fraco comparado. Se a gente pensar que o Waze nos leva para a rua sem saída, que o Waze nos leva para lugares que não existem, o Espírito Santo não. O Espírito Santo ele vai nos guiar para os lugares corretos. Ele vai nos guiar para os lugares onde verdadeiramente estaremos no centro da vontade de Deus. Então use o Espírito Santo. Use o Espírito Santo. Não deixe, nós não podemos deixar de tomar as nossas decisões utilizando o Espírito Santo. Apenas precisamos deixar que o Espírito Santo nos guie e nos direcione. Muitas vezes confiamos mais nos GPS da terra, no Waze, vamos dizer, do que no próprio Espírito Santo, do que no próprio Deus. Ouvir a voz de Deus é como sintonizar um rádio analógico. Com o tempo, quem é dessa época, hoje é praticamente tudo digital, com o tempo você adquire prática e você sintoniza na rádio que você precisa automaticamente. E ouvir o Espírito Santo é prática. Praticarmos ouvir a voz de Deus e, mais do que ouvir, obedecer. Quanto mais ouvirmos, quanto mais buscarmos, mais saberemos, em meio às tempestades, em meio ao caos, a ouvir a voz de Deus. A gente pode dar o exemplo de uma mãe. Em meio a muitas crianças, quando a mãe escuta o choro do seu filho, inexplicavelmente ela sabe, é meu filho. E assim é com Deus. Quando nós adquirimos o hábito de ouvir a voz de Deus, pode estar o barulho que for, quando Deus falar, nós vamos escutar, nós vamos entender
é a voz de Deus. Sabe por que hoje eu e você ainda temos dificuldades de ouvir a voz de Deus? De entender se é Deus ou não falando? Porque nós ainda não conhecemos a voz de Deus verdadeiramente. Porque nós ainda não buscamos verdadeiramente ouvir a voz de Deus. Porque a partir do momento que nós tivermos intimidade verdadeira com Deus, a partir do momento que nós aprendermos a ouvir a voz de Deus, será inconfundível quando Deus falar, inconfundível. Então eu te convido a buscar esse nível de intimidade, onde em meio ao caos, a voz de Deus será incomparável. Em meio a muitas vozes, a voz de Deus soará de forma diferente. Salmo 73, do 21 ao 22, fala o seguinte: quando meu coração estava amargurado e no íntimo eu senti inveja, agi como um insensato e ignorante. Minha atitude para contigo era a de um animal irracional. O que o livro fala? Infelizmente é uma realidade. O nosso ânimo desperta inveja, seja daqueles que não querem nos ver bem e preferem que fiquemos no estado de inércia, seja dos que querem permanecer desanimados, por desejo voluntário ou involuntário. A inveja é algo que devemos aprender a lidar. Verão os momentos de tempestade, nós escolheremos permanecer nesses momentos com Deus ou sem Deus. Esses momentos de tempestade pode gerar em nós o desânimo, e quando nós largamos fora o desânimo, quando nós escolhemos não nos desanimar nesse momento de tempestade, quando nós escolhemos no momento de tempestade seguir em frente, caminhar, pode gerar em outras pessoas a inveja. É interessante porque a Bíblia fala nesse salmo que nós lemos que o salmista se compara ao animal irracional. Então a pessoa que nos inveja, a pessoa que olha para nós falando: meu, como que pode? Eu tenho inveja desse cara, no meio de tudo isso que ele está passando, ele ainda continua andando com Deus, ele ainda continua fazendo o que Deus pediu. Então haverá pessoas no meio da nossa tempestade que olharão para nós e falarão: nossa, como pode você fazer isso? Olharão com um olhar de inveja, falarão coisas que nós perceberemos que as pessoas estão com inveja de como nós estamos passando com aquilo. Mas tenha sabedoria e discernimento e não retenha isso com você. Entenda que essa pessoa ela pode estar agindo consciente e inconscientemente. Ore por ela. E se você tem intimidade, mostre para ela que ela está errada. Ok? Esse é o final do nosso segundo vídeo. Vai ter outro vídeo após esse. Te convido a compartilhar o canal, a mandar o canal para outras pessoas. Comentem sobre esse livro, compre esse livro é muito bom, esse livro é excelente, é um livro rápido de ler, é uma leitura gostosa, é um livro muito bem escrito. Eu te convido a ler, eu te convido a presentear pessoas que estão passando por dificuldades. E se você não está passando por dificuldade, leia esse livro te colocará um alicerce para quando o momento de dificuldade vir, você saiba como agir e não seja pego desprevenido. Ouça, reflita e escreva sobre isso.